Estamos a alguns dias da Copa do Mundo de futebol e até quem não gosta é contagiado por essa energia. E, aproveitando a temática e falando sobre os vídeos de pesquisa do mês, que é sobre futebol, vocês sabiam que aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, existiram dois clubes negros de futebol no começo do século XX? E que no mesmo período, também em Santa Maria, menores já foram presos por jogar futebol na rua? Se você não sabia, agora você está sabendo. E se quiser saber mais, continua aqui nesse vídeo que eu vou explicar sobre essa história rapidinho. O meu nome é Tayane, eu sou formada em História pela UFSM e atualmente mestrando em História, também na UFSM, e no mestrado eu me dedico a pesquisar sobre o futebol e o pós-abolição em Santa Maria, que fica aqui na região central do Rio Grande do Sul, para quem não conhece. Bom, no ano de 1920, o futebol já estava em pleno desenvolvimento na cidade, ele já era bastante comentado nas rodas sociais, e quem nos informa isso são os jornais da imprensa de Santa Maria, que eu acabei pesquisando entre 1916 e 1936. Mas um dos focos aqui é a recriminação do futebol pela imprensa. Mas não era do grande futebol jogado pelos grandes times e clubes jogados nos estádios, não. Era do futebol principalmente jogado na rua por menores de idade ou crianças pobres. No começo do vídeo, eu comentei que esses menores foram detidos por jogarem futebol na rua. Uma prática que muitos e muitas de nós já fizeram durante a infância, mas que aqui, nesse período do começo do século XX, era motivo de detenção. E principalmente porque os colunistas de alguns jornais, que geralmente eram anônimos, colocavam que era muito prejudicial para a harmonia da cidade terem essas crianças e muitas vezes também adultos jogando futebol na rua. Uma das manchetes dos jornais, por exemplo, do ano de 1926, dizia que, abre aspas, um grupo de menores transforma uma zona da cidade em campo de futebol. Fecha aspas. Não parece tão recriminatório, mas o texto que se segue é, e muito. E chamavam muitas vezes esses menores de vagabundos, de ociosos, de desocupados, e reclamavam que ele quebravam lâmpadas, janelas, arrebentavam fios, prejudicavam também as árvores da cidade. E muitos desses jogos que eles faziam aconteciam na Rua Acampamento ou na Avenida Ipiranga, que atualmente é a Presidente Vargas. Quem é aqui de Santa Maria, ou quem já morou aqui, sabe onde fica. Hoje seria praticamente impossível jogar futebol nesses lugares pelo grande movimento de carros, ônibus e motos, mas na cidade não havia tanto esse movimento. Então era um espaço tranquilo de se jogar. Tranquilo, né? Mas recriminado por muitas pessoas. E a gente se pergunta aí se existe ou existia um espaço para jogar futebol e quem determinava esse espaço de jogar futebol. E com essas indagações, a gente percebe que esse era um debate público que acontecia nas páginas de diversos jornais que tentavam moralizar e censurar o futebol que era jogado fora dos grandes campos por menores e adultos, principalmente nesses ambientes públicos da cidade. Esses eram discursos bem conservadores, de ordem mesmo, porque Santa Maria estava passando por um processo nesse momento de urbanização e modernização, em que jogar o futebol na rua não era o ideal para essas pessoas. Devia ser somente em locais apropriados, mas que as pessoas não tinham condições de frequentar, né? Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda no mesmo tema do futebol, eu entro no tema principal da minha pesquisa, que são sobre os dois clubes negros de futebol que existiram, que é o Rio Branco e o 7 de Setembro, que, segundo outras pesquisas, eu sabia só sobre evidências da existência deles. Então foi por isso que eu fui atrás dos jornais, dias e dias no Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria, vendo página por página para encontrar maiores evidências sobre esses clubes. E eu não achava praticamente nada. Falavam de outros clubes, falavam de futebol, mas nada sobre o Rio Branco e o 7 de Setembro. Então, fui ficando decepcionada, mas nos últimos minutos da prorrogação eu consegui achar realmente evidências sobre a existência do Rio Branco. Eram notas dele jogando em outras cidades, inclusive a escalação completa do time, e ali eu consegui perceber nomes de pessoas que faziam parte de outras organizações negras da cidade, mais uma vez corroborando aquela rede negra aqui de Santa Maria.
Então foi o Correio da Serra que me trouxe evidências sobre o Rio Branco. De resultados sobre a pesquisa até o momento, eu consigo perceber que nesse desejo de Santa Maria de ser moderna, ela acaba excluindo a população negra. Obviamente, não só no futebol, mas também nele, acabando naquela narrativa de excluir, de moralizar diversas questões e restringir esse esporte a poucos. Os jornais noticiavam muito sobre esporte, muito sobre futebol, mas pouco sobre os clubes negros, pouco sobre essa vivência negra no futebol também. Então eu consegui perceber isso em apenas um jornal e não são tantas evidências ainda quanto eu gostaria sobre o Rio Branco, mas é o que dá para perceber muitas questões sobre o clube e são vestígios que são importantes também. A minha dissertação está em andamento, quase finalização nesse momento, mas quem tem curiosidade para saber mais sobre os clubes negros e futebol, eles também têm mais informações sobre eles no nosso livro das Organizações Negras de Santa Maria, que está disponível online, gratuito, no nosso academia.edu. E também lá tem outros trabalhos de membros do grupo, tem artigos, TCCs, dissertações, teses que vocês podem também ter contato. E falando em membros do grupo, para quem não viu os outros vídeos de pesquisa, é só entrar aqui no Instagram do GE para descer um pouquinho que tem alguns vídeos dos nossos membros. E eles estão aqui no Insta e também tem no YouTube. Para quem quiser acessar, na bio do Instagram tem um link com com o nosso livro, com o canal do YouTube e com outras também produções do GEPA. E é isso. Agora vamos torcer pro Brasil na Copa, ou não, né? Porque tem jogadores que tornam essa missão um pouquinho mais difícil. Mas vamos lá. Até mais.